Então, boa tarde, gente. Meu nome é Leildo, estudante de doutorado da ZOO, sob a orientação do professor Vitor, sob a orientação do professor Marco e do professor Mirko. Eu vou estudar um pouco sobre a evolução da tolerância térmica na herpetofauna. Então, para iniciar, a gente tem que debater um pouco da influência dos regimes climáticos globais para a distribuição da biodiversidade, para a morfologia e para a ecologia. Né? E a maneira mais prática de você avaliar a influência dos regimes climáticos globais é através da temperatura. Então, a temperatura, muitas vezes, ela fornece barreiras fisiológicas que acabam por direcionar a seleção de características adaptativas e, consequentemente, resultar em eventos de especiação, né? Uma principal evidência disso é que nós temos dois grandes padrões de tolerância térmica avaliados até então. Um padrão tropical e um padrão mais de zonas temperadas, né? Onde o padrão tropical ele tende a ser as espécies que vivem, de ectotérmicos que vivem perto do trópico, incluindo a herpetofauna aí, elas tendem a ter a sua temperatura de operação, a sua temperatura operativa, bem próximo ao seu limite de tolerância. O que a gente não vê muito nas espécies tropicais, onde essa temperatura de atividade ela está mais distanciada do seu limite de tolerância máxima. Um exemplo comum que a gente conhece já da herpetofauna sobre especiação relacionada a barreiras fisiológicas são de gimnoftalmíneos da caatinga, né? Então, essas barreiras fisiológicas, elas influenciaram na seleção de características adaptativas, tanto a nível fisiológico quanto a nível morfológico, gerando dois padrões, o padrão serpentiforme e o padrão lacertoide, vamos chamar assim. Sob o ponto de vista da temperatura, também tem grandes influências a nível de macrohábitat. O primeiro exemplo que eu dei foi da caatinga, que é um bioma, né? Mas também tem a nível de macrohábitat, por exemplo, aqui uma ilha. E nessa ilha a gente observa que em cada macrohábitat habita uma espécie que é especialista naquele macrohábitat do gênero Anolis. Então, eu vou ter desde espécies que são estritamente relacionadas a florestas montanas, a espécies que são de ambientes xéricos, ilustrando assim a influência do macrohábitat para a diversificação desse grupo nessa ilha. E também os anólises são um exemplo bem estudado da influência do microhábitat sobre a especiação. E aí eu tenho uma gradação, uma estratificação, né, de espécies na vegetação, desde aquelas que ocupam espécies vegetais de zonas mais quentes e secas, xerófitas, até árvores de grande porte, e dessa estratificação toda eu tenho a ocupação de diversos nichos térmicos, tanto relacionados à altura da vegetação, tanto relacionado à exposição, a maior ou menor exposição à luz solar. Então, eu tenho espécies mais relacionadas ao topo, espécies de média estratificação e espécies mais relacionadas ao extrato arbustivo. E também tem espécies, heliotérmicas e espécies digmotérmicas, aquelas que se expõem mais para termorregular e aquelas que se expõem menos e usam principalmente gradientes de sombra para termorregulação. Dessa forma, a temperatura em si, ela direciona, em alguns casos, a especiação, causando fenômenos adaptativos a nível morfológico, comportamental e fisiológico, né? O exemplo que eu já dei foi essa seleção morfológica para um Balplan serpentiforme e um Balplan lacertoide em lagartos da tribo Gymnophthalmini na caatinga, onde um padrão ele tende a
tolerar mais e outro ele tende a tolerar menos, né? E aqui eu tenho um exemplo de suicídio, se não me falha a memória, da Austrália, em que várias vezes na história evolutiva do grupo, eu tenho espécies que são mais tolerantes ao calor, são em vermelho aí, são espécies que se expõem à termorregulação direta, são heliotérmicas, e tem espécies que não se expõem diretamente ao sol para termorregular, que são essas em azul. Então, a gente pode ver que não necessariamente essa adaptação ela está relacionada com história filogenética, ou seja, grupos irmãos, eles podem sim possuir estratégias de termorregulação completamente diferentes. Então, nem sempre eu consigo ter um resgate filogenético dessas características. Grande parte das vezes, principalmente com lagartos, elas podem ser homoplásticas, né? Podem surgir várias vezes durante a história evolutiva. Só que com anfíbios a história é um pouquinho diferente. A gente tem observado, tem sido publicado uma série de estudos que relatam a influência forte, um sinal filogenético muito forte em dimensões climáticas do nicho de anfíbios, dimensões do nicho climático de anfíbios, né? E aí, além da recuperação do sinal filogenético, essa dimensão térmica, ela também me oferece pistas sobre a tolerância e sobre o ambiente que é ocupado por esses animais, onde espécies mais relacionadas filogeneticamente, elas tendem a ocupar ambientes similares e, portanto, apresentar padrões térmicos também muito próximos, isso a nível global, certo? O que significa dizer que a nível regional isso pode mudar. Aqui um exemplo de que a gente encontra uma certa estruturação das características do nicho térmico. Aqui eu estou avaliando duas variáveis, aqui eu estou mostrando a vocês a avaliação de duas variáveis do nicho térmico, a CTmax, a temperatura crítica máxima, e a temperatura preferencial. Embora o padrão geral ele remeta a uma similaridade, a gente encontra que para algumas espécies eles se modificam um pouco em relação aos dois padrões. Não necessariamente aquela espécie que tem uma CTmax mais próxima da outra, o valor de CTmax mais próximo da outra também terá um valor de temperatura preferencial mais próximo do outro. Certo? E aí, para adiantar um pouco a discussão, além disso, eu posso fazer, estudando a biologia térmica dos animais, além do olhar evolutivo, eu posso também implementar uma discussão e uma abordagem conservacionista, tendo em vista que não é segredo para ninguém que nós estamos passando por um processo de aquecimento acelerado do planeta, devido às altas emissões de gases estufa, né? E essas alterações, elas fazem que ocorram modificações muito grandes nos regimes de precipitação, né? E essas alterações no regime de precipitação, elas tendem a causar eventos climáticos extremamente incomuns, né? Eu tenho tempestades torrenciais muito fortes em alguns lugares, eu tenho eventos de seca prolongada incomuns, extremamente prolongados em outros locais, como foi o caso aqui na Bahia. Em 2015 a gente teve uma seca muito grande, né? E isso acaba influenciando na conservação e na biologia das espécies. Por quê? Porque a perda de hábitat, por exemplo, e aliado ao aumento da temperatura, ela causa um sinergismo perigoso, porque ela expõe tanto o organismo parental, a fêmea no caso, quanto a ninhada, a um estresse térmico elevado. Isso resulta no menor forrageio para espécies que são forrageadoras ativas, ou seja, impõe restrições térmicas. Isso faz com que os juvenis, os jovens, eles nasçam menores e mais sensíveis termicamente, né? Isso também acaba por diminuir a viabilidade da prole, especialmente nas espécies vivíparas, tá? Porque dependem
da regulação térmica da fêmea, do organismo parental, para poder ter o seu desenvolvimento. Então, se a mãe, se o organismo parental, nesse caso, ela tem restrições térmicas, tem uma redução do fitness, isso compromete a viabilidade de toda a prole que ela está gestando. Outro caso é uma alteração na distribuição das espécies. Então, aqui é o caso da Rhinella díptica, né, uma espécie de bufonídeo, vulgarmente conhecido como cururu, e a gente nota que a distribuição atual da espécie é bem ampla. Contudo, quando é feito uma modelagem para o futuro, essa distribuição ela é reduzida drasticamente e eu tenho populações que são isoladas umas das outras, né? Então, eu passo a ter uma descontinuidade da distribuição muito grande e isso pode implicar uma série de fatores que podem comprometer, a conservação dessa espécie. Então, além do ponto de vista biológico direto, como de gestação, de desenvolvimento, existe também uma influência negativa na fenologia e na distribuição das espécies, né? Aqui eu apresento para vocês só a nível de informação, de novo, os dois padrões que eu comentei no início. Então, esse padrão de cima, o padrão A, ele tem um padrão de tolerância maior, né? Então, a gente vê que o gráfico ele se estende mais, então esse é um padrão típico de espécies de zonas temperadas. E aqui embaixo, o padrão B, ele é um padrão bem específico e é mais comum em espécies tropicais, onde a temperatura de operação, a temperatura em que o animal está ativo, já se encontra muito próxima à sua temperatura crítica máxima. Só para chamar a atenção que para espécies tropicais, portanto, esse aumento da temperatura global ele é sentido com muito mais força do que para espécies temperadas, porque justamente essa distância entre a temperatura de atividade e o limite crítico máximo, ela é muito curta, né? E assim, tem-se feito um esforço mundial, devido a essas alterações climáticas, tem sido feito um esforço mundial para prever, mapear o risco de extinção dos organismos e buscando assim aplicar critérios para categorização de ameaça, esses critérios aqui do lado que são propostos, que são estabelecidos pela IUCN. E répteis e anfíbios, esse esforço ele é extremamente necessário, principalmente porque nós vivenciamos, particularmente porque vivenciamos em anfíbios e répteis, uma aceleração nas taxas de extinção, fazendo com que as taxas de extinção que nós vivenciamos hoje sejam muito maior do que as taxas de extinção de fundo. Então, existe uma aceleração nas taxas de extinção. Que é um evento natural, porém, essa aceleração ela não é natural, porque ela é proveniente de um estresse decorrente de uma atividade antrópica, que é o aumento da temperatura. Então, tendo em vista todo esse contexto filogenético e conservacionista que eu apresentei, de evolução da tolerância, de adaptação a temperaturas altas, adaptação ao ambiente térmico e conservação, a principal pergunta do meu trabalho visa em entender como padrões ecológicos, fisiológicos e morfológicos influenciam na tolerância térmica e sua evolução, utilizando a herpetofauna como grupo de estudo. Assim, os objetivos específicos, e aí eles estão claramente associados a cada um dos capítulos. Em vermelho, é aquilo que é possível ser feito, mas que ainda precisa ser mais, vamos dizer assim, precisa ser melhor delineado para caber dentro do capítulo, mas está dentro dos planos. Então, o primeiro objetivo específico é entender em que dimensão aspectos como horário de atividade, habitat e microhábitat das espécies influenciam na sua CTMAX, isso a nível global. E, assim, poder reconstruir a história evolutiva e o estado ancestral da temperatura crítica máxima nos grandes grupos de répteis e anfíbios. Esses dois objetivos específicos eles serão comportados provavelmente no capítulo 1 da tese.
No capítulo 2, nós estudaremos um cenário mais pontual, que é estudar a tolerância térmica em populações insulares e continentais do lagarto Coleodactylus meridionalis, e, assim, tentar estimar as consequências do aumento de temperatura para o horário de atividade e sobrevivência das populações dessa espécie, né? E no capítulo 3, avaliar, em um contexto evolutivo, a influência de fatores ambientais como domínios morfoclimáticos, para a tolerância ao aquecimento em répteis, esquamata e anfíbios desses 3 biomas, Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga. E como capítulo 3 também, será também incluído no capítulo 3, calcular a tolerância ao aquecimento dessas espécies avaliadas e extrapolar os dados de acordo com previsões de aquecimentos propostos pelo painel intergovernamental para mudanças climáticas, o IPCC. Assim, no capítulo 1, tolerância térmica na herpetofauna, padrões de espécies e grupos de répteis e anfíbios, esse é um título provisório, mas por enquanto é esse o título do capítulo 1. A metodologia dele, principalmente, é a construção de uma matriz, ela gira em torno da construção de uma matriz de dados. Então, a gente fez uma busca padronizada na literatura, através de 2 plataformas, a Web of Science e a Scopus, e também de encontros secundários. Esses encontros secundários são aqueles artigos que estavam nas referências dos artigos encontrados nessas 2 plataformas, porém não constavam na busca inicial nas 2 fontes de dados. E a gente vai procurar principalmente dados fisiológicos, como CTmax e tolerância ao aquecimento, que é CWT, e associar esses fatores fisiológicos a características ecológicas das espécies, como bioma, macrohabitat, microhabitat, a história de vida das espécies, como modo reprodutivo, horário de atividade, temperatura de forrageio e estratégia de termorregulação. E aí entenda-se como estratégia de termorregulação, que são animais heliotérmicos ou tigmotérmicos, e associado a isso também, a partir dos dados de coleta nesses artigos, a gente vai tentar extrair a temperatura máxima e a temperatura média dos locais de coleta para posterior análise. Assim, a gente vai utilizar esses dados como parte de uma meta-análise, né? E vai tentar incluir nessa meta-análise uma forma de analisar os dados filogeneticamente. Então, será uma meta-análise filogenética, utilizando como proposta de relacionamento a árvore de Pyron e Vines para os anfíbios, 2011, e de Tonini e colaboradores, 2016, para os répteis, no caso. Todas as análises serão feitas e utilizando também o pacote Metaforma da plataforma R. A partir desses dados todos coletados, nós também faremos uma seleção de modelos PGLS, modelos dos mínimos quadrados, e utilizando como plano de fundo um modelo evolutivo do movimento browniano, que ele prevê uma certa estocasticidade na evolução dos características. Então, o melhor modelo será selecionado conforme o valor de Akaic e o maior peso de Akaic. E assim a gente vai avaliar a influência de variáveis microclimáticas, perfis ambientais, histórias de vida para os grandes grupos da herpetofauna. E aí, entenda como grande grupo, crocodilianos, testudines, anura, caudata, gimnophiona, serpentes, lagartos e anfisbenas. E dessa forma a gente vai tentar fazer a reconstrução do estado ancestral e avaliar a evolução adaptativa com modelos PGLS e modelos OU, Osten, Uhlenbeck, não sei se eu falei certo, desculpa aí se eu não fui bem no nome aí dos modelos OU. E para isso nós utilizaremos um protocolo para caracteres contínuos proposto por Golubov em 2016 para fazer, através do método da máxima parcimônia, a recuperação do estado ancestral, a reconstrução do estado ancestral nos grupos, tá?
Além disso, utilizaremos o pacote com protocolos que ainda a gente não vai ainda está para definir, utilizando o Maximize Likelihood ou modelos de mínimos quadrados também para fazer essa reconstrução. E aí comparar essas três abordagens, a máxima parcimônia, Likelihood e o GLS. E os resultados parciais que nós temos até agora, a busca nas duas plataformas de dados secundários, elas dão conta de mais de 5 mil artigos encontrados. Daí, então, a gente tirou artigos de áreas não correlatas, como engenharia, medicina, química, artigos que consideramos não relevantes, que, embora estivessem nas áreas biológicas, eles não correspondiam àquilo que nós estávamos buscando, e artigos duplicados. Assim, gerou um total de 431 artigos mantidos, que serão posteriormente utilizados na meta-análise, dos quais, até o momento, 144 foram lidos e 60 foram mantidos após a aplicação dos critérios de inclusão, que é basicamente corresponder a uma espécie da herpetofauna, seja ela réptil ou anfíbio, e identificar alguma dimensão térmica crítica, ou CT-min ou CT-max, né? E informar detalhes de coleta e manutenção. Se eram bichos, por exemplo, todos os animais que foram utilizados, que foram de cativeiro, eles são descartados, por exemplo. A gente só mantém animais coletados na natureza. Os resultados parciais estão aqui. Eu dividi anuros para essa apresentação em duas categorias, porque a gente também está avaliando a diferença do estado larval para o adulto. Então, são 92 espécies de anuros já levantadas, 47 espécies de anuros também, só que dados só para girinos, né? 5 espécies de salamandras, 210 espécies de lagartos, uma de crocodiliano, 24 serpentes e 26 textudines, até agora levantados, né? E assim são os resultados parciais do nosso capítulo 1. No capítulo 2, sensibilidade térmica e comparação entre as populações continentais e insulares do lagarto e Colodactylus meridionalis. Primeiramente, a gente vai comparar populações de uma área mais seca, de caatinga, que é brumado, com populações litorâneas, de ilhéus e grapiúna, e populações insulares que estão que foram coletadas na Ilha Pequena, na próxima à Península de Maraú. Essa ponta aqui de terra já é a Península de Maraú. Então a gente vai comparar essas três populações, né? Duas delas são de áreas relacionadas ao bioma Mata Atlântica e outra ao bioma Caatinga. Para isso nós vamos também avaliaremos o padrão morfológico, né, com medição do CRC e do comprimento caudal e do comprimento da cabeça, né, para tentar correlacionar com a biologia térmica. Do ponto de vista da biologia térmica, nós vamos inicialmente utilizar o experimento de CT-max para a obtenção da tolerância ao calor, e essa temperatura crítica máxima será medida através de um experimento no equipamento similar a esse, só que eu coloquei a versão mais antiga, mas eu tenho um equipamento mais novo e automatizado. Esse equipamento é um grande banho-maria, no interior do qual vai uma câmara experimental, certo? E essa câmara experimental é aquecida a uma taxa fixa, no caso, 0,5 graus Celsius por minuto, que é uma taxa padrão comumente utilizada para répteis. Previamente ao experimento, os animais que nós coletamos em campo, eles foram e ainda serão, porque já fizemos coletas, mas ainda coletaremos mais para melhorar a amostragem. Eles serão aclimatados a 25 graus durante 24 horas. E o ponto final da CT-max, ele será diagnosticado pela perda de reflexo após a estimulação e através da condição de vento para cima. A gente vira o animal com o vento para cima e se ele não consegue voltar à posição inicial, então a gente
faz o diagnóstico de que ele alcançou a temperatura crítica máxima. Após os experimentos, os animais serão resfriados em água em torno de 25 graus Celsius e serão observados por 24 horas para assim, então serem incorporados às análises posteriores. A partir daí, a gente vai fazer uma seleção de modelos simples e utilizando também o critério de Akaic, o maior peso de Akaic, para avaliar a influência das variáveis alométricas, dos perfis microclimáticos dessas 3 localidades, dos perfis ambientais gerais, no caso aí Mata Atlântica continental, Mata Atlântica insular e Caatinga, e as temperaturas operativas, que estão aí em asterisco vermelho, porque ainda a gente ainda está na fase de adaptar protocolos para tentar medir essa variável. E as análises também serão feitas, análises de grupo, para comparar com os dados da seleção de modelos, através de uma nova ou por scores, dependendo da natureza dos dados, e testes post-hoc associados. Para a obtenção dos dados macro e microclimáticos, a gente vai obter dados macroclimáticos, principalmente da plataforma WorldClim, né, que constitui dados do presente, que faz uma compilação de dados de 30 anos, 1970 até os anos 2000, e dados do futuro também. Só que a resolução espacial para os dados do presente, ela está por enquanto, a gente vai utilizar a menor resolução possível, que é de 30 segundos, que corresponde a aproximadamente 1 quilômetro quadrado. A resolução espacial que tem disponível para o futuro, ela é de 2 minutos e meio. Né? Só que existe a estimativa de que em janeiro ou fevereiro a de 30 segundos já esteja disponível. Então, aí a gente vai optar por utilizar aquela que é mais sensível, né? Mais acurada. Para a temperatura, para os perfis microclimáticos, nós vamos fazer 2 estratégias de coleta de dados. Uma que já foi feita, só falta ir lá retirar, que é a obtenção de perfis climáticos a partir da instalação de dataloggers. Coletou dados de temperatura a cada 15 minutos durante o período de 306 dias. E a outra é, durante o experimento de CTMAX, nós vamos aproveitar e medir a temperatura voluntária máxima, que é o momento térmico em que o animal começa a tentar fugir, em termos mais práticos, da câmara de experimentos. Então, é o momento que o animal ele perde o padrão normal de comportamento dele dentro da câmara experimental e começa a tentar fugir da câmara, certo? Isso será medido através de uma câmara térmica manual e está em vermelho porque ainda é o protocolo que estamos adaptando. Com essas temperaturas e perfis térmicos, a gente vai aplicar uma construção de modelos mecanicistas que visam avaliar operativamente, de uma forma mais sensível, como os cenários futuros de aquecimento impactarão, por exemplo, o horário de atividade e a sobrevivência de espécies ou populações. A gente vai seguir esses 2 protocolos utilizados, um para modelagem microclimática, para a construção de um modelo microclimático, e a outra para a construção de um modelo de ectotérmico, né? E aí se espera, com esse capítulo, avaliar a influência do isolamento de populações insulares para a sua tolerância térmica, estimar a vulnerabilidade das populações estudadas em meio aos cenários de aquecimento apontados pelo IPCC 2014, isso se não sair novos cenários, novas projeções, e prever possíveis mudanças no horário de atividade das populações em diferentes cenários de aquecimento. No capítulo 3, nós estudaremos a vulnerabilidade térmica de espécies da herpetofauna, utilizando espécies de 3 diferentes biomas. São eles Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. Para isso, nós coletaremos através de busca ativa por todo o corredor central da Mata Atlântica, em regiões de ecótono e principalmente na ecorregião da Chapada Diamantina, que tem fitofisionomias tanto de Cerrado quanto de Caatinga. A partir da coleta, nós também iremos mensurar
dimensões morfológicas, como o CRC, o comprimento da cabeça e o comprimento dos membros entre essas de cada uma dessas populações amostradas. E então iremos avaliar a temperatura crítica máxima em anfíbios, utilizando uma aclimatação a 25 graus por 72 horas, em répteis, uma aclimatação a 25 graus por 24 horas, e a taxa para répteis é 0,5 graus por minuto e a de anfíbios 0,25 graus por minuto. Essa taxa é diferente para que nós possamos poder comparar os nossos dados e discuti-los melhor, com mais confiabilidade com aqueles padrões que estão na literatura, que obedecem a esse tipo de taxa, certo? O ponto final utilizado vai ser o mesmo, utilizado no capítulo anterior, que é a perda de reflexos após estimulação e a condição de vento para cima. E aqui vocês conseguem já observar os dois equipamentos que o laboratório dispõe em pleno funcionamento, fazendo esse tipo de experimento. Após a experimentação, será feito o resfriamento com água a 25 graus e os indivíduos serão acompanhados por 24 horas para, então, serem considerados nas análises estatísticas. Assim, a gente vai avaliar estatisticamente tanto dimensões morfométricas como características da história de vida, características fisiológicas como a CTmax e a tolerância ao aquecimento, que é uma medida que a gente obtém a partir da diminuição da CTmax pela temperatura máxima do ambiente. Fatores ecológicos, que na verdade é o principal desse trabalho, que é avaliar a influência a nível de bioma, e fatores ecológicos em uma escala menor, que é de macrohabitat e microhabitat. Os resultados espaciais, até agora nós temos 70 espécies de anfíbios amostradas e 35 espécies de répteis, e os próximos passos dão conta de mapear espécies-alvos para comparação. Obviamente que nós não temos condição de usar 70 espécies de anfíbios, nem todas as 35 espécies de répteis, porque eu tenho espécies com N muito alto, tenho espécies com N muito baixo, então a gente vai priorizar algumas espécies que a gente considera eficiente para comparação, alguns grupos, gêneros, consideramos eficientes para essa comparação. E após mapear essas espécies, a gente vai quantificar quais demandam mais esforço amostral, daí então ampliar a amostragem e executar os testes ecofisiológicos com essas espécies. E aqui a gente vai executar o CTmax, a temperatura voluntária máxima, e a gente também planeja medir a temperatura preferencial. Por enquanto, essa temperatura preferencial a gente ainda está delineando como vai medir, mas tudo indica que vai ser através de um gradiente térmico, que é o que é mais comumente feito na literatura. Então, para o projeto, a gente conta com a infraestrutura de 3 laboratórios: o laboratório de zoologia tropical, a zoologia de vertebrados e a coleção, né? A gente já fez os levantamentos de dados até então feitos, eles foram garantidos por 3 projetos. Um projeto do DCB-UESC, que era a zoologia térmica de répteis esquamados, o projeto da Chapada Diamantina, que está se encerrando por agora, e o projeto de pererecas de bromélia. A gente também está concorrendo ou vai concorrer a alguns editais. Por exemplo, já concorremos ao Fumbio e já deve estar sendo submetido ao DCB, né, Vitor? O projeto para financiamento também para coleta. E também planejamos concorrer a editais, a aplicar para o ADI Wild e editais CUPA. E é isso. Espero que não tenha demorado muito. Ele